Acho que minha mãe fez exatamente a coisa certa. Acho isso absolutamente extraordinário. Antes de morrer, Diana ligou para Harry. Em silêncio, bem baixinho, eles conversaram. Ninguém sabia o que foi dito naquela sala, mas a princesa Anne ouviu e decidiu que era hora de falar. O segredo que Diana levou para o túmulo. Existem segredos que morrem com as pessoas, e existem segredos que se recusam a permanecer enterrados. Este é um desses segredos. A princesa Diana morreu em 31 de agosto de 1997, em um túnel em Paris. O mundo parou. Bilhões lamentaram. Bandeiras foram hasteadas a meio mastro em todo o planeta. 2 meninos perderam a mãe da forma mais violenta e repentina que se possa imaginar. William tinha 15 anos. Harry tinha 12. O palácio agiu rapidamente depois disso. Comunicados foram emitidos. Providências foram tomadas. A máquina da monarquia funciona como sempre. Eficiente, controlada, frio. Mas algo aconteceu nas semanas anteriores àquele túnel. Algo que o palácio nunca mencionou em nenhum comunicado. Algo que nunca foi lido em voz alta em nenhuma homenagem. Diana vinha se preparando, não exatamente para a morte, mas para a possibilidade dela. E antes do fim chegar, ela falou com Harry. O que ela disse nessa conversa nunca foi totalmente confirmado, nem publicamente, nem oficialmente. O palácio nunca reconheceu o fato. Biógrafos da realeza têm debatido o assunto há anos sem chegar a uma conclusão. Mesmo aqueles mais próximos de Diana em seus últimos meses só conheciam partes da história. Até agora, porque a princesa Anne, a mulher que viu tudo acontecer por dentro, finalmente se pronunciou. E o que ela revelou reabriu uma ferida que muitos dentro da família real acreditavam estar completamente cicatrizada. Mas antes de chegarmos ao que Anne disse, precisamos entender por que Diana sentiu necessidade de dizer qualquer coisa. Precisamos voltar ao verão de 1997 e compreender o estado de espírito de Diana durante as últimas semanas de sua vida, porque esse contexto muda tudo. No verão de 1997, Diana estava em uma situação emocional complicada. O divórcio de Charles havia sido finalizado no ano anterior. O acordo havia sido alcançado. Seu título de Alteza Real lhe fora retirado. Ela fora relegada às margens da instituição na qual ingressara ainda jovem, praticamente sem qualquer preparo para o que a aguardava. Mas Diana não se deixou abater. Ela havia reconstruído sua vida. Ela se dedicou ao trabalho humanitário com uma intensidade que surpreendeu até mesmo seus críticos mais ferrenhos. Sua campanha contra as minas terrestres a levou a Angola e a Bósnia. Ela caminhou por campos que ainda guardavam os vestígios da guerra. Ela segurou crianças cujos membros haviam sido arrancados por explosivos enterrados. Ela fez tudo isso diante das câmeras e, almitude, sem pedir desculpas, o mundo reagiu a ela. Não a versão palaciana de Diana, mas a verdadeira. E isso aterrorizou certas pessoas dentro do Palácio de Buckingham, mais do que quase qualquer outra coisa. Porque Diana não era mais uma esposa real que pudesse ser controlada ou contida. Ela era uma figura global que operava completamente fora do controle da instituição. Ela tinha sua própria plataforma, sua própria voz, seu próprio exército de apoio público que eclipsava qualquer coisa que a monarquia pudesse criar. Ela também era mãe, e isso, acima de tudo, foi o que norteou a conversa que ela teve naquelas últimas semanas. Fontes próximas a Diana no verão de 1997 falaram ao longo dos anos sobre seu estado de espírito. Muitos desses relatos descrevem uma mulher que estava simultaneamente mais em paz do que estivera em anos e mais ansiosa do que qualquer pessoa ao seu redor compreendia plenamente. A paz vinha de seu trabalho, de seu senso de propósito e da sensação de que finalmente estava vivendo a vida que deveria viver e não a vida que o palácio havia planejado para ela. A ansiedade vinha dos seus filhos. Diana se preocupava constantemente com William e Harry.
Não da maneira comum como as mães se preocupam com os filhos, mas de uma forma específica e profundamente consciente. Ela conhecia o palácio, sabia como a instituição funcionava e tinha vivido lá dentro durante 16 anos. Tinha visto como ele remodelava as pessoas, as achatava, alisava as suas arestas até que se encaixassem no formato exigido pela família. Ela não queria isso para seus filhos e estava particularmente preocupada com Harry. William era o herdeiro. Seu destino estava traçado de maneiras que não podiam ser alteradas. O peso da coroa acabaria por recair sobre ele, e tanto Diana quanto William entendiam isso. Havia clareza quanto ao futuro de William, mesmo em meio à sua responsabilidade. A situação de Harry era diferente. Ou reserva. Essa palavra acompanhou Harry por toda a vida. Acompanhou-o mesmo antes que ele pudesse entender o que significava. Dentro do palácio, o papel do reserva sempre foi discretamente compreendido como essencial e secundário. Presente como apoio, visível o suficiente para dar suporte ao herdeiro, mas nunca exatamente o centro de nada. Diana já percebia o efeito dessa dinâmica em seu filho caçula. Harry tinha 12 anos no verão de 1997. Era engraçado, carinhoso e extremamente leal. Adorava a mãe com uma paixão que William, mais velho e reservado, já havia aprendido a moderar. Harry demonstrava seu amor por Diana em seu rosto. Todos que os viam juntos naqueles anos comentavam sobre isso, e Diana via naquele amor algo que a preocupava profundamente. Ela via vulnerabilidade e uma criança que precisaria de uma orientação que o palácio jamais poderia oferecer. Ela viu um menino que se tornaria um homem dentro de uma instituição que não sabia bem o que fazer com ele. Ela viu alguém que seria puxado em direções que poderiam tanto defini-lo quanto destruí-lo. E então ela tomou uma decisão. Ela decidiu lhe dizer algo específico, algo que ela acreditava que ele precisaria guardar quando ela não estivesse mais lá para guiá-lo. O que exatamente era esse algo? Tem sido debatido e sussurrado nos círculos da realeza por quase 3 décadas. Fragmentos surgiram em biografias, indícios apareceram em entrevistas, mas o quadro completo nunca veio à tona, até que a princesa Anne decidiu que o silêncio havia protegido as pessoas erradas por tempo demais. O que Anne sabe vai além de rumores, vai além de relatos de segunda mão e fofocas da corte. Anne estava lá. Anne viu e ouviu coisas, e carregou o peso desse conhecimento em cada controvérsia da realeza, cada batalha pública, cada manchete sobre Harry e Meghan por quase 30 anos. A questão é por que ela escolheu falar agora, e a resposta para essa pergunta é mais perturbadora do que quase todos esperavam. Anne dá um passo à frente e quebra o silêncio. A princesa Anne não concede entrevistas. Isso não é um exagero. Não é uma caracterização? É um fato que qualquer pessoa que acompanha a família real entende sem precisar que lhe digam. Anne é o membro mais trabalhador da família Windsor em praticamente todos os aspectos mensuráveis. Ela cumpre mais compromissos públicos do que qualquer outro membro da realeza, ano após ano. Ela aparece e faz o trabalho. Ela não se senta para reabrir feridas antigas para consumo público, e é exatamente por isso que o que aconteceu no início de 2026 causou ondas de choque em todas as salas de imprensa da família real britânica. Anne se pronunciou, não em um comunicado cuidadosamente elaborado pelo palácio e filtrado por 3 camadas de funcionários de comunicação, nem em um breve comentário a um repórter em um evento público. Ela falou longamente, como Clarissa, e falou sobre Diana. O momento que desencadeou essa decisão não surgiu do nada. Para entender por que Anne finalmente quebrou o silêncio, é preciso compreender o que vinha se construindo dentro da família real nos meses que antecederam sua decisão. Porque Anne não acordou uma manhã e decidiu espontaneamente reabrir o capítulo mais doloroso da história moderna da monarquia. Algo a impulsionou.
No final de 2025, a tensão dentro do palácio em torno de Harry havia atingido um nível que pessoas próximas descreveram como insustentável. Harry passou anos desmantelando sua relação com a instituição de fora para dentro. As entrevistas, as memórias e o documentário, cada um deles teve um impacto como uma explosão controlada dentro dos muros do palácio. Eles obrigaram a família a suportar mais uma rodada de escrutínio público, mantendo ao mesmo tempo a aparência de um silêncio digno. O palácio conseguiu. Por pouco, mas conseguiu. Então veio o acontecimento que mudou completamente os cálculos de Ana. Fontes próximas à família real confirmaram que, no outono de 2025, começaram conversas sérias sobre a possibilidade de Harry retornar a algum tipo de função oficial na realeza. As discussões foram discretas, exploratórias, mas reais, e chegaram aos ouvidos de Anne. Anne não ficou satisfeita. Quem a conhece a descreve como uma mulher que processa as emoções através da ação, e não da expressão. Ela não levanta a voz, ela não faz declarações dramáticas. Mas quando a princesa Anne decide que algo precisa ser feito, isso é feito! E o que ela decidiu no inverno de 2025 foi que a família estava operando há muito tempo com informações incompletas. Mais especificamente, que a versão errada dos últimos desejos de Diana havia moldado toda a vida de Harry. Pense nisso por um momento, porque o que Anne está sugerindo com essa posição é significativo. Ela não está simplesmente corrigindo um mal-entendido histórico. Ela está dizendo que Harry tem vivido uma narrativa construída sobre uma base que nunca foi totalmente verdadeira, que as decisões que ele tomou, as distâncias que criou, as batalhas que travou, foram todas moldadas por algo que lhe disseram, mostraram ou pelo qual ele foi influenciado. Acreditar nisso não refletia o quadro completo, e Anne acreditava ser uma das poucas pessoas ainda vivas que poderiam fornecer esse quadro completo. A relação entre Anne e Diana nunca foi simples. Isso está bem documentado. As duas mulheres ocupavam espaços muito diferentes dentro da família real. Diana chegou como uma jovem que não sabia quase nada sobre a instituição na qual estava entrando. Anne nascera imersa nisso, moldada por isso desde o primeiro suspiro. Aprendera seus códigos, exigências e regras tácitas muito antes de Diana sequer pôr os pés em um palácio. Houve atritos entre elas ao longo dos anos. Isso não é segredo. Biógrafos da realeza já escreveram bastante sobre o assunto. Anne nem sempre foi compreensiva com as lutas públicas de Diana. Ela não era a confidente afetuosa que algumas das outras aliadas de Diana eram, mas eis o que esses mesmos biógrafos frequentemente deixam de notar. Anne observava Diana mais de perto do que quase qualquer outra pessoa, não necessariamente com afeto, mas com atenção. É o tipo de atenção que só vem de alguém que está simultaneamente dentro da mesma instituição e fora do drama emocional que a envolve. Anne nunca foi arrastada pelo fenômeno Diana da mesma forma que o público. Ela nunca foi cegada por ele. Ela via Diana com clareza, tanto suas qualidades extraordinárias quanto suas complexidades. E no último ano de vida de Diana, algo mudou entre elas. Fontes presentes nos círculos da realeza durante 1996 e 1997 descrevem uma mudança discreta e em grande parte ignorada na dinâmica entre as duas mulheres. O divórcio havia sido finalizado. Tatiana não era mais tecnicamente membro da família real no sentido institucional. E, curiosamente, essa separação da instituição pareceu criar uma pequena abertura entre ela e Anne. Eles nunca foram próximos, que fique claro, mas conversavam. Mais do que as pessoas sabiam, mais do que qualquer um deles tornou público. E nessas conversas, Diana disse coisas a Anne que não disse à imprensa, aos biógrafos ou aos amigos cujos relatos preencheram os livros publicados após sua morte. Anne guardou essas coisas,
Por 28 anos, ela as guardou. Em meio às batalhas públicas sobre o legado de Diana e as discussões sobre quem ela realmente era e o que realmente queria, em meio à saída de Harry da vida na realeza e ao seu relato público de sua própria dor. Durante todo esse tempo, Anne permaneceu em silêncio. As pessoas dentro do palácio presumiram que o silêncio de Anne era indiferença, que ela simplesmente não se importava o suficiente com a questão de Diana para se envolver nela. Pensavam que sua natureza notoriamente prática a tornava imune ao peso emocional do assunto. Eles estavam errados. O silêncio de Anne não era indiferença. Era uma escolha, uma decisão deliberada e renovada diariamente de manter algo protegido, até o momento em que mantê-lo protegido estava fazendo mais mal do que bem. Esse momento chegou em janeiro de 2026. O que exatamente aconteceu naquele mês para finalmente convencer Anne a falar não foi totalmente confirmado por fontes do palácio, mas 2 relatos distintos de pessoas próximas à família real descrevem uma reunião familiar privada que ocorreu na primeira semana de janeiro. Uma reunião na qual a questão do possível retorno de Harry às funções reais foi discutida diretamente. Uma reunião na qual certas afirmações foram feitas sobre o que Diana teria desejado para seu filho. Anne ouviu essas afirmações e, então, com a moderação e a firmeza que definem tudo o que ela faz, disse a todos na sala que o que estava sendo dito não era preciso. Ela não parou por aí. Em poucos dias, Anne concordou em falar abertamente sobre o que sabia, não para um tabloide ou um programa de entretenimento na televisão, mas para um historiador da realeza de confiança, com credenciais impecáveis e um histórico de trabalho sério e documentado. A conversa foi gravada. Seu conteúdo foi verificado com base em material existente nos arquivos reais antes que uma única palavra fosse publicada. E quando essas palavras finalmente chegaram ao público, a reação dentro do palácio foi imediata, porque o que Anne revelou não era uma pequena correção ao registro histórico. Foi uma detonação. A questão agora é o que Diana realmente disse a Harry. Quais foram as palavras que Anne vem protegendo há quase 3 décadas? E por que essas palavras tiveram o poder de remodelar tudo o que aconteceu depois? É exatamente para onde vamos agora. Não vá a lugar nenhum! O que Diana realmente disse a Harry. Este é o capítulo que o palácio nunca quis que fosse escrito. Durante 28 anos, a pergunta permaneceu como pano de fundo de todas as histórias da realeza. Entrevistas com Harry, documentários e memórias de Anne. O que Diana disse ao seu filho mais novo antes de morrer? O que ela lhe deixou? O que moldou o homem que ele se tornou? As respostas sempre foram parciais. Fragmentos de amigos, sugestões de biógrafos, dicas cautelosas de pessoas que sabiam partes da história, mas nunca o quadro completo. Anne conhecia toda a situação. E o que ela revelou desfaz quase 3 décadas de especulação com a precisão de alguém que estava lá, que ouviu e que teve muito tempo para entender exatamente o que aquelas palavras significavam. Comecemos pelo contexto. Segundo Anne, Diana teve uma conversa particular com Harry no verão de 1997. A data exata não foi divulgada, mas fontes indicam que ocorreu em algum momento de julho, aproximadamente 6 semanas antes do acidente em Paris. Diana havia retornado de uma de suas viagens ao exterior. Harry esteve no Palácio de Kensington com ela por alguns dias antes de ir para Balmoral com o resto da família real. Foi uma visita de verão comum em quase todos os sentidos externos. Uma mãe e seu filho passando um tempo juntos antes de uma separação que nenhum dos dois desejava. Mas Diana vinha refletindo muito sobre o assunto havia semanas. Aqueles que lhe eram próximos naquele período descrevem uma mulher que se tornara cada vez mais reflexiva sobre o futuro. Não de uma forma mórbida, mas da maneira como as pessoas às vezes ficam quando a vida lhes apresenta incertezas suficientes para que deixem de presumir que o amanhã é garantido. Diana havia recebido ameaças.
Isso foi documentado por diversas fontes confiáveis ao longo dos anos. A natureza e a gravidade dessas ameaças foram debatidas incessantemente, mas o efeito que tiveram em seu estado de espírito no verão de 1997 foi real e comprovado. Ela estava pensando em seus filhos e no que eles precisariam se ela não estivesse presente, e decidiu que Harry precisava ouvir algo dela diretamente, não através do palácio ou por meio de intermediários, não através do ambiente cuidadosamente controlado da vida real que ela passara anos observando distorcer e moldar as pessoas dentro dele. Em suas próprias palavras, Anne não estava presente na sala quando a conversa aconteceu. Que isso fique absolutamente claro. O que Anne sabe vem de duas fontes. A primeira é a própria Diana, que descreveu a conversa para Anne nos dias seguintes. A segunda é um relato escrito particular que Diana deixou, que Anne confirma ter lido, e que serviu de base para o que ela decidiu revelar agora. Então, o que Diana disse ao seu filho de 12 anos naquela tarde de verão de 1997? A primeira coisa que Diana disse a Harry foi sobre identidade. Ela disse a ele que quem ele era não tinha nada a ver com seu título, nada a ver com sua posição na linha de sucessão, nada a ver com o número de vezes que seu nome aparecia em uma lista de convidados para uma cerimônia, ou quantas vezes ele caminhava atrás de um membro sênior da família real em um compromisso público. Ela disse a ele que o palácio tentaria defini-lo, que a instituição já tinha uma versão de Harry preparada, um papel já atribuído, um conjunto de expectativas já impresso, esperando que ele crescesse para se tornar o que era. E ela disse a ele para não aceitar essa versão sem questionar. Só essas palavras, ditas a um menino de 12 anos por uma mãe que ele idolatrava, já seriam significativas, mas Diana não parou por aí. A segunda coisa que ela lhe disse foi sobre a família. E é aqui que o relato de Anne se torna realmente difícil de ouvir. Diana disse a Harry que a família em que ele estava crescendo nem sempre o protegeria da maneira que ele precisava. Ela não estava falando de amor. Ela foi clara quanto a isso, segundo Anne. Diana nunca disse a Harry que a família não o amava. Ela era cuidadosa ao fazer essa distinção, mas disse-lhe que amor e proteção dentro da família real nem sempre eram a mesma coisa, que a instituição tinha seus próprios instintos de sobrevivência, e que esses instintos, em sua própria experiência, haviam se sobreposto ao pessoal e ao humano inúmeras vezes. Ela disse a Harry para ficar atento ao momento em que as necessidades da instituição e as suas próprias necessidades deixassem de ser a mesma coisa. E disse-lhe que, quando esse momento chegasse, ele precisava confiar em si mesmo, acima da versão da família sobre o que era certo para ele. Uma mãe dizendo ao seu filho de 12 anos para confiar em si mesmo em vez da instituição para a qual ele estava sendo criado para servir. Essa não é uma instrução casual. Não é algo dito levianamente numa tarde de verão. É uma orientação deliberada e ponderada de uma mulher que passou 16 anos dentro da máquina e entendia exatamente do que ela era capaz. Anne confirmou que Diana escolheu Harry especificamente para essa conversa por causa do que viu nele. Diana acreditava que William já havia desenvolvido a estrutura interna necessária para sobreviver à instituição em seus próprios termos. William era mais velho. William era o herdeiro. William havia começado a construir as paredes que a vida dentro do palácio exigia. Harry não. Harry ainda era aberto, sem reservas. Ele ainda era a criança que demonstrava tudo no rosto e não escondia nada. Diana adorava isso nele. Ela também sabia que isso o tornava o mais vulnerável dos dois no ambiente em que cresciam. Então, ela lhe deu uma estrutura, algo a que se agarrar. Mas a terceira coisa que Diana disse a Harry é a parte que Anne diz nunca ter sido compreendida corretamente. Diana falou sobre perdão para Harry, não como um gentil incentivo maternal para ser bondoso, mas como uma estratégia de sobrevivência.
Diana passou anos amargurada. Ela havia conquistado essa amargura. Todos que conheciam sua história entendiam por que ela existia. O casamento que nunca foi o que parecia ser. Ela sofreu a solidão dentro de uma das vidas mais públicas da Terra. E a humilhação de ver o homem com quem se casara amar outra pessoa abertamente e sem remorso. A perda do seu título depois de tudo o que dedicava à instituição. Ela sentira tudo isso profundamente, completamente, sem a proteção que a negação poderia ter oferecido. E ela disse a Harry que a amargura lhe custara caro, que carregá-la lhe roubara anos que ela não poderia recuperar, e que gastara uma energia enorme com raiva, energia que poderia ter usado para viver. Disse a Harry para sofrer, para sentir tudo, para nunca deixar ninguém lhe dizer que sua dor não era real ou válida. Mas ela disse para ele não deixar que a raiva se tornasse a base sobre a qual ele construiria sua vida. Porque era isso, Diana disse ao filho, que a instituição queria. Um Harry com raiva era um Harry controlável. Um Harry irritado poderia ser manipulado, controlado e, por fim, descartado. Sua dor legítima poderia ser reinterpretada como instabilidade. Suas queixas válidas poderiam ser usadas como arma contra ele. Ela já tinha visto isso acontecer com outras pessoas. Ela já tinha sentido isso acontecer consigo mesma. E ela não queria que isso acontecesse com Harry. Anne disse que essa parte do relato de Diana foi a mais dolorosa de ler. Porque qualquer pessoa que tenha acompanhado a trajetória pública de Harry na última década não pode deixar de compará-la com o alerta de Diana. As entrevistas estavam repletas de raiva crua e sem filtros. O livro de memórias que reabriu feridas em toda a família. Os documentários que retrataram cada relacionamento da realeza como uma traição. Diana já previa isso. Não os detalhes específicos, mas a forma. O padrão. Um menino que perdeu a mãe aos 12 anos. Ele foi devolvido à instituição que a havia destruído, sem nenhuma forma de lidar com essa perda que o palácio considerasse aceitável. Anne teve o cuidado de não dizer que Harry estava errado em sentir o que sentia. Ela teve o mesmo cuidado em não afirmar que todas as decisões tomadas por ele foram corretas. O que ela disse foi que a instrução de Diana a Harry não era uma autorização para declarar guerra à família. Era o oposto. Diana disse a Harry para proteger a sua própria paz, para construir uma vida que fosse verdadeiramente sua, para encontrar um amor que fosse real e não fingido. Fazer um trabalho que tivesse significado para ele e não apenas para a máquina de projetar imagens do palácio. Ela lhe disse que a coisa mais corajosa que ele poderia fazer era viver feliz, não de forma estridente ou raivosa, não como uma arma apontada de volta para as pessoas que o haviam ferido. Felizmente, se Harry recebeu essa mensagem da maneira que Diana pretendia, é a questão central de tudo o que Anne revelou agora. Se os anos de dor, perda e pressão palaciana distorceram essa mensagem a ponto de torná-la irreconhecível, é algo que só o próprio Harry pode responder. Mas Anne deixou uma coisa absolutamente clara. Diana não disse ao filho para incendiar a casa. Ela disse para ele se salvar. Essas não são as mesmas instruções, e por quase 3 décadas, a diferença entre elas ficou escondida sob manchetes, batalhas judiciais e séries documentais cuidadosamente produzidas. Agora a diferença está registrada. Anne, as consequências desse esclarecimento estão apenas começando. As consequências e o que acontecerá a seguir. Nada termina sem incidentes envolvendo Diana. Isso sempre foi verdade. Era verdade enquanto ela estava viva. Era verdade na noite em que ela morreu. Tem sido verdade todas as vezes que seu nome surgiu em uma controvérsia da realeza ao longo das últimas 3 décadas. E é verdade agora. Quando o relato de Anne se tornou público em janeiro de 2026, a reação dentro do palácio não foi comedida, não foi serena. Não foi o silêncio cuidadoso e digno que a instituição normalmente adota quando algo incômodo vem à tona. Foi pânico. Não do tipo visível,
O palácio está demasiado preparado para que o pânico seja visível. Mas aqueles que estavam dentro das muralhas descreveram algo que não sentiam há anos. Uma perda de controle sobre a narrativa. A sensação de que algo havia sido libertado e não podia ser recolocado. Porque Anne não se limitou a compartilhar uma lembrança pessoal. Anne desmantelou a versão dos fatos que o palácio passou 28 anos cuidadosamente construindo. A versão que apresentava a saída de Harry da vida na realeza como um ato de egoísmo. Essa foi a versão que apresentou sua raiva como instabilidade e não como mágoa. Permitiu que a instituição se colocasse acima dos destroços de sua infância e se apresentasse como a parte razoável em uma situação irracional. Anna não havia atacado o palácio diretamente. Ela havia feito algo muito mais eficaz. Ela havia deixado Diana falar. E as palavras de Diana, mesmo filtradas pelo tempo e pelo relato cuidadoso de Anne, impactaram com uma força que nenhum comunicado de imprensa conseguiria absorver. Em até 48 horas após o relato de Anne se tornar público, fontes próximas a Harry confirmaram que ele havia sido informado sobre o que Anne havia revelado. Os detalhes de sua reação não foram totalmente confirmados, mas duas pessoas distintas familiarizadas com a situação descreveram um homem abalado. Não desestabilizado, mas abalado daquela forma específica que acontece quando algo que você suspeitava há anos é finalmente confirmado por alguém com credibilidade para tal. Harry sempre acreditou que sua mãe lhe deixara alguma orientação. Alguma versão dela mesma que ia além das fotografias, das aparições públicas e das memórias cuidadosamente arquivadas. Agora ele sabia o que era. E ele sabia que as pessoas ao seu redor, durante a maior parte de sua vida adulta, permitiram que ele vivesse sem isso. Essa constatação não é trivial. Reflita sobre o seu significado por um instante. Um homem que passou anos em conflito público com sua família e que foi retratado ora como vítima, ora como vilão, tomou decisões que lhe custaram relacionamentos, títulos e o país onde cresceu. Descobre que sua mãe lhe deixou instruções específicas sobre exatamente essa situação. Uma instrução que era conhecida, que estava documentada, que foi mantida por alguém dentro do palácio durante quase 3 décadas. A questão que essa instrução levanta é aquela que ninguém dentro do palácio quer responder diretamente. Quem mais sabia? Anna sabia. Isso já está comprovado. Mas Anne não existia isolada dentro da família real. O relato escrito particular deixado por Diana não ficou no vácuo. Ele foi lido. Sabia-se disso. E decisões foram tomadas, consciente ou inconscientemente, sobre se Harry algum dia seria informado do que continha. Essas decisões moldaram toda a sua vida. Os comentaristas da realeza que acompanharam essa história, desde a revelação de Anne, têm sido cautelosos com a linguagem. Ninguém fez acusações diretas. Ninguém apontou o dedo para uma pessoa específica e usou a palavra omitido. Mas a estrutura do argumento é impossível de ignorar. Harry cresceu dentro de uma instituição que sabia que sua mãe havia lhe deixado uma mensagem sobre exatamente como essa instituição funcionava. Uma mensagem sobre identidade, sobre proteção e a diferença entre as necessidades da família e as suas próprias. Sobre o perdão como forma de sobrevivência e não de rendição. Anne Harry cresceu sem essa mensagem. O que você acha que isso significa? Dentro do palácio, a reação à revelação de Anne seguiu um padrão já conhecido. Nenhum comentário direto, nenhuma declaração oficial abordando o conteúdo do que ela revelou. Um silêncio cuidadoso e ensaiado, concebido para não confirmar nem negar, enquanto o noticiário absorve o impacto e segue em frente. Mas essa história não vai parar por aí, porque Anne ainda não terminou. Fontes próximas à princesa confirmaram que o que ela revelou em janeiro de 2026 não era o relato completo do que ela sabe.
foi o começo de tudo. Anne fez uma escolha deliberada sobre o quanto divulgar e quando. O relato escrito particular que Diana deixou contém mais informações do que as que foram tornadas públicas até agora. Por que Anne está divulgando as informações em etapas? É uma questão que vale a pena analisar. Alguns observadores da realeza acreditam que ela está protegendo certos relacionamentos dentro da família, ao mesmo tempo que garante que a verdade venha à tona eventualmente. Outros acreditam que ela está observando a reação de Harry ao que já foi revelado antes de decidir até onde ir. E um número menor de pessoas próximas à situação acredita que Anne está enviando uma mensagem ao próprio palácio. Um lembrete de que ela detém algo significativo. De que a instituição tem uma testemunha a seu favor na gestão contínua do legado de Diana. Uma testemunha importante. Alguém que estava lá e que decidiu que o silêncio já não é a resposta certa. Para Harry, o caminho a seguir é verdadeiramente incerto. A revelação não repara automaticamente o que foi quebrado. Não reconstrói relacionamentos que foram desmantelados publicamente e dolorosamente ao longo de anos. Não desfaz as decisões que foram tomadas ou as palavras que foram ditas. Mas isso faz algo importante. Confirma que Diana o enxergou claramente. Que ela compreendeu exatamente o que ele enfrentaria e o amou de forma específica e deliberada o suficiente para lhe deixar um roteiro. Se Harry conseguirá reencontrar o caminho depois de tudo o que aconteceu, essa é a questão que definirá o próximo capítulo de sua história. Diana disse ao filho para se salvar, não através da raiva ou da guerra, mas através da paz. Ao longo de uma vida vivida de forma genuína e discreta, segundo seus próprios termos, o mundo observa para ver se ele finalmente a ouviu. Diana falou. Anne o viu. E depois de 28 anos, a verdade finalmente veio à tona. Se esta história te emocionou, deixe seu comentário abaixo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvi-lo. Inscreva-se para mais conteúdo. O legado de Diana ainda não terminou.